Vamos começar então, eu sei que você já tem de cara os aniversariantes para comentar com a gente. Muita gente nesse feriado hoje? Muita gente. Olha que listona Temos legal. cantor hoje, viu? Oba! Vamos lá, a gente começa a nossa lista aí com o ator Antônio Petrin. Felicidades pra você, Parabéns. viu, Antônio? Tudo de bom. Agora vamos ao cantor? Teremos cantor hoje? Vamos Já ter logo de musiquinha? cara, sim? Eita! No feriado demora um pouco mais pra pegar no amiga, trânsito. mas você vai super acertar. É? Lionel Richie, verdade. Um beijo pra você, Rich. Muito Felicidades. bom, parabéns. Hoje também é aniversário do ator Cadu Moliterno. Vamos botar a fotinho dele aí. Tá lá na Record. Felicidades, Cadu. A apresentadora Sônia Abrão também tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. O apresentador Otávio Mesquita também está soprando as velhinhas. Olha, muita gente. A maravilhosa Nicole Kidman também fazendo aniversário hoje. O Marcos Mion também sopra as velhinhas. Ai, que legal, parabéns. Divertidíssimo, Festa parabéns, na família, viu? família linda que eu E adoro a gente acompanhar. encerra a nossa lista de aniversariantes hoje com a Lívia Andrade. Olha Nossa, que quanto curioso, apresentador, né? gente. Pois é, olha que curioso, a Lívia Andrade e a Sônia Abrão fazendo aniversário no mesmo dia, elas que se odeiam, né? Ai, você jura que elas não se odeiam, gostam? Não se dão bem não, gente, se odeiam. Tem programa praticamente no mesmo horário, Tem no não mesmo é? horário, a Lívia Andrade já xingou a Sônia Abrão ao vivo, a Sônia Abrão já mandou indireta pra Lívia Andrade ao vivo, enfim. Ai. Se odeiam, Só nas tretas. se odeiam, mas Apagam as velhinhas fazer juntas. aniversário juntinhas. É. Poderiam combinar de fazer uma festinha juntas, né? O E Cosmos sei lá, explica pai. essas coisas. Exatamente, essas coisas kármicas, né, meu bem? Explicações cósmicas. Maravilhoso. Você vai começar com a listinha qual primeiro? Então vamos falar aí dessas novelas que não deram nada certo, né, gente? A gente acompanhou aí, com muito sacrifício, a novela O Sétimo Guardião, né? A gente ficou aí numa expectativa de ser uma baita de uma novela. O Aguinaldo Silva prometeu que ia trazer o realismo fantástico de volta para a televisão, coisa que era um dos segmentos, né? Que era uma das especialidades dele na televisão. Ele que já fez várias tramas bacanas. E aí veio com esse fiasco de novela que, olha, deu raiva de assistir cada capítulo, Mas viu? é Nada foi engraçado legal saber ali. que essa novela teve uma audiência boa, apesar de tudo isso, né? Foi boa, Isso é Rê. que é meio fenomênico, assim, meio difícil de explicar. Exato. Foi boa, mas eu acho que tem uma série de fatores que explica isso. Uma delas, agora a nossa diretora está falando que é muito bem pontuado, o elenco. Tem gente que tem sim, fãs, um elenco de peso. tem atores ali que tem muitos fãs e tudo mais. Outro é o hábito do público, né? De pegar, ligar a televisão lá na novela das 9 da Globo. Já está habituado a estar ali naquele horário, Às vezes né? nem assiste. Às vezes nem assiste. Mas a TV tá ligada. Liga a TV, E sabe? acompanha, tem gente que acompanha nem que seja pra xingar, né? Exato. Pra falar que a novela tá ruim. Exatamente. Mas é noveleiro e gosta e vai estar lá, não tem Exatamente. jeito. Bom, a novela foi um fiasco, em termos de texto foi uma tragédia, as atuações foram muito ruins. A única coisa que se sobressaiu nessa novela foi a novela dentro da novela, na verdade, não melhor, a novela a parte da novela, que foi a história do Surubão de Noronha. Isso aí Verdade, rendeu gente. pra caramba, as traições, A novela a da pegação, as tretas que rolaram nos bastidores. Isso sim foi muito mais interessante do que a novela em si. Mais Essa daí, empolgante, né? Exato, essa daí vai entrar no marco de uma das piores novelas já feitas pela TV brasileira. Que coisa, Foi né? muito ruim. Salvas algumas exceções aí de gente que se destacou e tudo mais. Essa novela, Qual foi o destaque positivo dessa novela, na eu sua acho opinião? que Nani People, fazendo Ah, Marcos Paulo, Maravilhosa. mandou muito bem. E de resto, assim, olha, eu acho que ninguém ali pode se difícil. orgulhar do trabalho que foi feito. Óbvio que muitos atores se esforçaram, né, pra darem conta do recado, o texto não era bom, a história não era boa. E a galera cortou um dobrado, mas em termos assim de inovação, eu acho que a única coisa que a gente pode destacar mesmo foi a presença da Nani People interpretando Marcos Paulo, porque foi a primeira novela dela e ela mandou muito bem, mandou muito bem. A dobradinha que ela fez com a Lília Cabral foi bastante interessante, mas até mesmo a atuação da Lília não foi lá, assim, meu Deus do céu. Ai, logo a primeira atuação dela na TV já ser uma novela das 9 e ela, né, Nossa. tirar de letra assim, parabéns, viu, Nani? A Arrasou. Nani mereceu esse papel aí, se destacou mais até do que aqueles que eram protagonistas da história, né? O Bruno Galhaço, tadinho, ficou apagadíssimo nessa novela, né? Foi chato. Protagonistas que, por sua vez, se destacaram muito no Surubão. Exatamente, Aí lá sim. no Surubão eles se mandaram mal bem, né? Mandaram mal bem. Ai, muito bom. Bom, tirando essa novela chata aí da nossa frente, vamos falar de outras também que não foram
foram muito legais. Chatas do passado. Exato, mas essa daqui, olha, eu não sei, eu tenho uma memória afetiva muito boa. Vamos falar agora de Passione. O desenrolar dela não foi tão ruim, né? Então. Foi mais o final que deu uma desandada, eu acho. Eu confesso que eu gostei. Eu confesso que eu gostei, viu? A novela foi a última novela do horário nobre assinada pelo Silvio de Abreu, que hoje é o diretor de teledramaturgia lá da Globo. Então, todas as novelas são pré-aprovadas sempre pelo Silvio de Abreu, né? E essa novela eu achei bastante interessante. Ela começou lá na Itália, veio aqui pro Brasil, teve uma miscigenação interessante, teve muito drama, teve muito sangue também, né? Porque a Clara, que era a personagem da Mariana Ximenes, Jesus amado, essa mulher era o capiroto encarnado, Serial viu? killer. Pelo amor de Deus, essa carinha de santa, porém, era uma ordinária. Inclusive é o assunto de amanhã, né? Você vai ter uma listinha muito legal amanhã. Olha, já queimando a largada, já dando spoiler do programa de amanhã da nossa emendinha. Olha, vai ter lista muito legal do Gabi amanhã também, você não vai perder. Pois é. E eu gostava muito mesmo dessa novela. Eu gostava bastante, assim, porque eu achava absurdas as coisas. Que esse casal, né, era a Mariana Ximenes e o Reinaldo Giannichini, que eram os vilões dessa história, o que eles conseguiam fazer de atrocidade nessa trama, né? Eles eram horríveis, né? E ela com essa carinha de anjo, né? Com essa cara toda boazinha, bonitinha, ela transitava entre a boa, maravilhosa e a terrível, capiroto, rapidinho, né? Exatamente. O Reinaldo Giannichini, ele ficava até que no chinelo, assim, perto das maldades da Clara, né? Ela foi bem ruinzona mesmo, assim, de fazer maldades. Eu não achei essa novela ruim, porém, dramaturgicamente falando, tiveram alguns poréns ali que não ficaram muito bem explicados, né? Que nem, logo no início da novela, do início pro meio, a Mariana Ximenes, a Clara, matou o Totó, que era o personagem do Tony Ramos. Só que, na verdade, ele estava se escondendo, se fingindo de morto, porque ele queria pegar a Clara, desmascarar a Clara e fazer com que ela fosse presa. Acontece que, depois, na tentativa de prisão da Clara, né, na verdade ela foi presa, só que ela consegue escapar, ela sofre um acidente de carro. E aí a gente tá achando, agora sim o capiroto bateu as botas, né? Que nada, gente, a morte dela também foi de mentirinha. Então aí o pessoal ficou meio que, sabe, poxa... É a novela da volta dos que não foram. Exato, o povo morre, mas não morre, sabe? Tudo bem, assim, desejar morte pra alguém piada, nunca né? É muito legal, mas para uma pessoa tão ruim, assim, dentro de uma novela, o arco que a gente espera é que realmente ela vai ter a compensação, né? De alguma forma. Porque a lição dela, se né? ela é presa e foge, se ela morre, mas não morre, então, teoricamente, A gente fica com a sensação de que a história não teve um desfecho, né? Não terminou, né? Exato. Eu sinto que às vezes, né, quando alguns novelistas, eles colocam, assim, esses finais um pouco controversos, principalmente para personagens que se destacaram muito, como foi o caso da Clara, eu acho que eles chegam a vislumbrar a possibilidade de uma continuação da história daquele personagem. Pode ser. Aconteceram raríssimas vezes na TV brasileira, né? A gente pegar um personagem de uma novela e criar um spin-off, né? Uma história paralela dele. Já aconteceu, foram raras as vezes. Ia ser legal no caso da Clara. No caso dela seria muito legal, se de repente colocasse ela para protagonizar aquela série Dupla Identidade, aí ela seria a serial killer daquela história, Ou né? então que de repente aparecessem alguns personagens que fizeram parte dessa novela também, né? Aqueles encontros do passado, umas coisas malucas assim. Seria legal se fosse dessa maneira, só que como foi a última novela do horário nobre do Silvio de Abreu, né? Porque logo depois ele virou diretorzão lá na Globo, ficou meio injustificado, né? Essa impunidade em relação à Clara. Mas tudo bem, eu particularmente gostei da novela, mas teve gente que não gostou. Mas seguindo outra novela aqui, que seguiu nessa linha foi a Fina Estampa, né? Exato, Aconteceu a mesma coisa no final. Exato, e Fina Estampa teve uma audiência muito boa. Foi. Muito boa mesmo. Eu acho que foi a última novela do Agnaldo Silva que teve tanta audiência assim que ele pôde realmente se orgulhar. Só que já a história da novela em si foi meio bregona, assim, foi bem cafonona, sabe? Saudoso Pereirão. Exato. Foi quando a gente descobriu, foi quando popularizou a profissão marido de aluguel, né? Teve uma hora assim que todo mundo falava sobre essa história de marido de aluguel e virou até uma piada. E nessa história de trabalhar como marido de aluguel, encanador, eletricista, faz uma espécie de faz tudo, quem encarnou ali o papel desse marido de aluguel foi a Lília Cabral, que interpretava o Pereirão, né? Que era uma mulher meio máscula e tudo mais, só que ela não era homossexual, né? Ela só era meio brusca, assim, né? Meio uma mulher forte. Exato. De muita fibra. Exato. Uma mulher meio sem
sem muito trato social, eu diria, né? Sem muito não tinha muita vaidade, social. uma mulher Exatamente. sem muita vaidade, Exatamente. E aí a gente tem como vilã a personagem da Cristiane Torlone, que era a Teresa Cristina. Que era uma vilã meio cômica, né? Ela tinha aquela coisa com o Cro. Então, e isso me irritava. Me irritava Tirava de um a seriedade jeito. da vilã, eu achava. Me irritava de um Ela virava jeito uma nessa vilã novela. meio pastelão. E esse personagem do Marcelo Serrado, eu achava tão idiota. Não, pra piorar, ainda virou filme. Tão idiota. E não só um, dois. Eu não me conformo Exato. com esse filme, gente. Exato. É muito ruim. Era muito ruim. É um babaca personagem péssimo, que eu não sei em qual momento falaram, cara, que genial, vamos criar uma sequência da história desse cara. Aquelas pessoas que não existem, né? Você fala, não, isso não existe. Não. Um capachão E ele, desse. assim, ele criou alguns bordões, né? Porque ele ficava chamando a vilã, Diva, né? De alguns minha nomes bem diva, minha superlativos, rainha. né? Minha rainha do Ébano, sei Majestade, lá, não sei o que né? lá. Exato. E aí isso virou uma piadinha, né? Mas assim, não colou, acabou a novela, acabou isso daí, né? Eu acho que bordão bom é aquele que permanece depois do fim da novela. E a gente tem vários, Tipo a história né? do Fresh, né, gente? Exato, cada Até mergulho hoje, fresh, cada né? mergulho é um Flash. Isso é muito bom. Exato. Enfim, voltando à história de Fina Estampa, pra mim foi um fiasco. Eu detestei essa novela, só que ela fez muita audiência. Eu acho que, em parte também, por conta da cafonalha toda dessa história, né? Era Nada ali divertido. fazia muito sentido. Enfim, era uma história Não, besta. mas posso te falar? Além do final ter sido ridículo, é uma imagem que não sai da minha cabeça. O que Você foi jura? aquela última cena do Pereirão com a chave inglesa? Acho que era uma chave inglesa, um martelo, sei lá o que. Ai, gente. Eu juro que eu achei esse final tão ridículo que eu não consigo esquecer essa cena, eu não entendi nada. Acabou a novela ela fazendo assim, gente, com aquela cara de ué. Eu fiquei com uma cara de pergunta. Eu falei, não, eu assisti essa novela até agora pra ver isso no final. Fiquei com raiva. O Agnaldo Será Silva que foi nessa só eu? novela, nessa novela o Agnaldo Silva já começou a dar sinais de que ele estava com o repertório dele esgotado, né? Porque, ó, depois dessa veio Império, que assim, começou muito bem, teve Muito uma primeira bem. semana maravilhosa e depois foi uma chatice, um texto idiota. E depois veio esse fracasso, O Sétimo Guardião. Então, lá em Fina Estampa, a Globo já deveria ter olhado e falado assim, epa, a gente precisa dar uma supervisionada, dar um empurrãozinho aí no trabalho do Agnaldo, porque eu acho que ele já trabalhou demais, tá meio sem criatividade, porque as novelas que vieram... Fina Estampa, ela começou bem, teve boa audiência, eu acho que pela boa audiência, a Globo deve ter dado uma ignorada, né? Porque Um entrou voto de dinheiro no confiança, caixa, é. né? Teve bastante patrocínio, bastante anúncio, só que a novela foi chata pra dedéu, gente. Foi chata pra dedéu, não à toa tá aqui na nossa lista das piores novelas, dos finais E a mais Teresa Cristina desastrosos. morreu e não morreu também, né? Foi a mesma história. Ela morreu, mas não morreu. Teve lá o naufrágio do barco em que ela estava. Só que aí a gente achando, nossa, morreu afogada, né? Mereceu, tal, não sei o quê. Só que depois ela aparece numa outra cena, rindo, que nem uma louca, bem piruona, com um novo visual dentro de um Com o carro. cabelo da Enfim. Morticia Adams, Exato. dando risada pra caramba. Esse é o tipo de novela que as pessoas, quando você pergunta, qual novela te marcou? Não é essa que vem na cabeça. Só se for pro negativo. Eu tenho raiva desse Eu acho que final. essa novela, Até por hoje. exemplo, ela só é lembrada quando a gente faz esse tipo de lista, É, sabe? é. Porque realmente não deixou nenhuma história além da piada em torno da Pereirão. Lista lá do B. Ponto, foi isso. Lista lá do B, ela tá lá. Exato. Porque assim, se a gente for parar pra fazer um flashback agora, que outra trama paralela, além dessas que a gente citou, Não que lembro. se desenvolveram ali? Não lembro quem eram as pessoas, quem que tava lá, não lembro. Pois é. Só lembro Pois desse é. final, com a Então, chave inglesa na mão. Exato. Foi horroroso, Coisa gente. tosca. Horroroso. Que mais Seguindo você aqui, trouxe? essa daqui também foi muito ruim, gente. Em Família, do Manuel Carlos. Foi a última novela do Manuel Carlos. Ele tá desde 2013/2014 sem escrever nada lá pra Globo, né? Que essa novela começou em 2013 e foi até 2014. E ela começou de uma maneira bastante promissora, né? Porque ela teoricamente seria a última, ou melhor, teoricamente não, ela realmente foi a última novela em que o Manuel Carlos fazia aí a saudação, a sua sequência de Helenas, Saga né? das Helenas, né? Exatamente. E aí ele resolveu trazer a Júlia Lemertz para encerrar essa saga, já que a mãe dela tinha sido a primeira Helena das histórias dele. Mas Então não ele foi uma Helena muito forte, muito marcante, Essa agora? né? Da Julia Lemertz. Agora, né? de Apesar dela 2013. ser uma atriz muito boa, né? Eu Mas adoro a foi uma Júlia, Helena meio... eu adoro a Júlia, mas foi bem triste tê-la colocado nesse papel, porque foi uma Helena idiota. Foi uma Helena idiota, diferente de todas as Helenas que existiram, Que eram né? mulheres de fibra, fortes, né? mulheres de fibra,
que assim, não deixavam as pessoas passarem por cima delas e tudo mais. Essa Helena foi uma Helena meio bobona, gente, e ela não cativou o público. E o grande porém dessa história foi que, como tinha aquela luta, né, a briga de mãe e filha pelo namorado, né, que, só para lembrar, a Bruna Marquezine fazia aí a Luísa, que era a filha da Helena, e tinha o Laerte, que era o papel do Gabriel Braga Nunes, né? E aí o Gabriel Braga Nunes, depois de um tempo, reencontra a Helena, mas reencontra a Luísa, e ele fica, meu Deus, a minha Helena, mas também a minha Heleninha aqui, né? Tipo, ele fica apaixonado pela mãe e pela filha, só que no fim das contas ele acaba dando preferência para a filha, porque remete mais à imagem da Helena que ele tinha quando eles namoraram na adolescência, só que o casal não vingou. O casal não vingou. O Gabriel Braga Nunes, ele é um ótimo ator na condição de vilão. Botou ele pra fazer mocinho, você não consegue engolir ele como mocinho. É verdade. Porque ele tem uma cara de menino tem que apronta, cara de menino né? mal, Quando bota pra lindo, fazer né? Esse olhinho mocinho. azul não engana não, né? Olhinho azul de anjinho, Quando não. bota pra fazer mocinho, não dá muito certo, não dá muito verdade. certo. Mas enfim, foi uma aposta da Globo, né? Em tentar fazê-lo também sair, tirar um pouco dessa pecha aí de ator que só faz vilões, embora ele faça muito bem. Muito bem. Ele é um ótimo ator. Muito bem, né? E a Bruna eu acho com uma que cara de ajuda também novinho. o Gabriel Braga Nunes a entrar nessa aura dos vilões, é porque ele também é uma pessoa bastante complicada de lidar no dia a dia, assim, durante o trabalho, né? Na época em que ele estava na Record, em todos os anos que ele trabalhou lá na Record, o cara, ele era escalado para fazer muitas novelas, só que todas as pessoas que trabalhavam com ele tinham duras reclamações a respeito do comportamento dele, das crises de estrelismo, do mau humor, do destempero, dos xingamentos que ele reproduzia dentro do ambiente de trabalho. Não à toa, já na reta final, lá do período dele na Record, a Record foi evitando de escalá-lo para grandes trabalhos, grandes papéis. Meio que para dar uma geladeirazinha, sabe? E aí foi quando ele teve a oportunidade de voltar para a Globo, mas já tem um tempo também que ele não faz nada ali de representativo na Globo, Mas aí, né? no fim das contas, ele ficou louco. Ficou. No desfecho, né? Ficou doidão. Só que o grande lance dessa novela, na verdade, foram algumas coisas que ficaram em aberto, né? Que o Manuel Carlos acabou não respondendo. Um dos grandes detalhes da trama, né, que moveram a trama completa, foi em relação à morte da Gorete. A gente não soube se a personagem da Vanessa Gerbelli foi ou não a responsável pela morte. E essa história, sim, ela passou pela novela praticamente inteira. Tá. Praticamente inteira. E ficou sem resposta. Exato. E essa novela também tinha marcado o retorno da Vanessa Gerbelli para a Globo, depois de uma temporada lá na Record. Então, até hoje, a gente não sabe o que aconteceu. Bom, o personagem, o vilão foi assassinado, né, no último episódio, no último capítulo, mas isso também não mobilizou a audiência. A audiência foi um fiasco. Foi um fiasco mesmo. Foi a primeira vez em que a Globo se viu diante de uma situação assim. Nossa, a gente está com uma novela das 9 no ar, com a assinatura de Manuel Carlos, e a gente não consegue chegar a 30 pontos. Foi a partir daí que a Globo falou, né? Cara, tá ruim. Aí, outra novela, que essa daqui também, infelizmente, entrou para o marco das piores novelas da TV brasileira, foi Babilônia. Essa eu não me dei o trabalho de assistir, não. Então, menina. Foi que eu acho que foi a partir daqui, ou antes, qual foi a anterior dessa, eu não me lembro, que eu comecei a desencantar um pouco de novela das 9, sabe? Eu comecei a falar, gente, tô perdendo tanto tempo, uns enredos tão ruins, nada que acrescente, sei lá. Eu não tô lembrado qual que foi a anterior de Babilônia, não. Também não lembro. Mas olha só que baita elenco, elenco, puxar gente. aqui na memória que Babilônia foi 2015, né? Foi abril de 2015 que ela estreou. Vocês vêm aí pra gente, por favor, já tá pronto pra dar um Google já pra ajudar a gente porque aqui, agora ó. eu tô tentando lembrar. Eu juro. Então, é muito interessante saber que essa novela bateu na trave apresentando um elenco como esse, né, gente? Você vê que elenco só não faz novela, precisa de roteiro, né? Não é só isso, não. Essa daí também foi a última novela do Gilberto Braga na Globo. E aí, quando a gente pensa no Gilberto Braga, em todas as coisas maravilhosas que ele já fez pela televisão... Quais, você lembra? Olha, a que eu mais gostei foi Paraíso Tropical, que é da minha memória um pouco mais recente. Quem passou não vale a pena ver de novo. Gente do céu, e aí a gente tem aí vários personagens que sim marcaram a época, né? Que marcaram a história da televisão brasileira. A própria Camila Pitanga, que fez a Bebel lá, que emplacou memes maravilhosos. Naquela época nem tinha internet. Né? Naquela época nem tinha rede social pra gente ficar compartilhando. Internet já tinha, né? Não tinha rede social pra gente ficar reproduzindo os memes. O vilão que o Wagner Moura fez, a personagem boa, a gêmea boa e a gêmea ruim da Alessandra Negrini, sabe? Teve uma história muito boa, Paraíso Tropical.
E aí foi depois de Paraíso Tropical que ele já veio com essa? Eu não lembro se Paraíso Tropical foi antecessora de Babilônia, mas eu acredito que tenha Paraíso sido. Tropical? É, eu digo Antes, em relação ainda foi ao do Império, Gilberto... antes mesmo, foi acabaram de Império? informar. Tá. Antes de Babilônia. Mas eu Nossa, digo achei que assim... Império fosse mais nova. Eu digo antecessora do Gilberto Braga. Eu não sei se a tá. última dele no horário nobre foi Paraíso Tropical e depois ele fez Babilônia. Eu acredito que deva ter tido alguma outra no meio do caminho. Porque Paraíso Tropical é de 2007. E aí, essa novela aqui, ela começou com uma alta promessa. Por quê? Foi o retorno da Adriana Esteves às novelas, porque ela tinha feito Carminha em Avenida Brasil. A Globo deu aí não uma geladeira, deu uma licença, umas férias, assim, um período de descanso de imagem para Adriana Esteves, porque a Carminha ficou muito marcada, está marcada até hoje. A Adriana Esteves ainda não conseguiu se desvencilhar da Carminha até hoje. Tá na lista das tops vilãs brasileiras. Exato. Vai ficar, eu acho que eterna. E aí botaram ela para ser vilã aqui também, né? E para fazer uma dupla de vilania com a Glória Pires. Então a gente já falou, cara, nossa, essa vai ser arrebentar. balada. Aí me botaram a Camila Pitanga para ser protagonista, que manda bem. Manda bem. E aí colocaram também Fernanda Montenegro e Natália Timberg para fazer um casal homossexual da terceira idade, uma coisa nova. Só que aí o que aconteceu, gente? Logo no primeiro capítulo, ninguém estava esperando, já rolou logo o beijo entre as personagens da Fernanda Montenegro e da Natália Timberg. Isso despertou a ira, principalmente da ala mais conservadora do nosso país. Como assim? Duas velhas se beijando, tal, não sei o que, não sei o que lá. Foi meio triste de acompanhar essa repercussão, né? Porque a história que se desenvolveu entre as duas personagens foi uma história muito legal. Foi uma história bonita. Foi uma história muito elegante. Só que foi uma das poucas coisas que se salvou ali naquela novela. Uma das pouquíssimas coisas. Nossa, o Thiago Fragoso com a Camila Pitanga, zero química. Zero química, zero química. Tanto que essa novela, gente, Babilônia, além de assim, ter causado um problemaço para a Globo em termos de audiência, repercussão negativa e tudo mais, a Globo se sentiu obrigada a dar, como posso dizer assim, não um prêmio de consolação, mas assim, a se justificar com esses atores que foram escalados. Logo na sequência, a Camila Pitanga foi escalada para protagonizar Velho Chico e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu, a novela também não foi muito bem, teve a morte do Domingos Montanher, que ela assistiu, o Domingos Montanher falecendo, enfim. Poucas pessoas ali desse elenco conseguiram emplacar bons trabalhos depois de Babilônia. Então a Globo meio que tentou, logo na sequência, já pegar todos esses nomes desse elenco e falar assim, não, a gente vai reservar bons papéis para vocês para tentar apagar esse fiasco, essa mancha na carreira. Alguns conseguiram, mas outros não, né? Enfim, é uma novela que não foi muito bem, Mas, para a gente encerrar a nossa lista, essa daqui vai causar um pouquinho de polêmica, um pouco de controvérsia. Só voltando, diga. o final também não foi muito legal dessa novela, porque as duas deram uma disputada com o carro lá, só pra gente encerrar isso aqui. O final, deixa eu falar pra vocês que eu gostei. Sério? Eu gostei. Porque um dos filmes favoritos da minha vida é Thelma e Louise. Ai, mas eu não gosto quando falta criatividade, você vai lá e pega uma referência e faz um negócio praticamente igual, sabe? Então. Deixa pra Thelma e Louise, sabe? Eu acho que não sei... Fica cafona. Então, eu acho que se a novela inteira tivesse sido muito bem desenvolvida, o final teria sido o menor dos problemas. Mas na hora que as duas me chegam ali no penhasco, que estão juntas no carro e resolvem partir adiante e se matarem, me trouxe, né, a memória de Thelma e Louise, que é um dos meus filmes favoritos, que tem duas atrizes também que eu amo de paixão, só que esse final não casou muito com o que a gente esperava dentro da novela, né? Então, assim, como já não foi muito bem desenvolvido, eu acho que qualquer desfecho que fosse colocado ali não ia casar muito bem. Eu só gosto dessas referências de outros filmes quando é filme ou novela de zoeira. Ah, aí beleza. Ah, então tá bom. Que eu gostava no passado daqueles humor bem retardado, que pegava um monte de filme e botava. Aí beleza, que você fica lembrando, igual o filme e tal. Mas aí você pega uma novela que quer fazer um trabalho sério e fica fazendo referência, sabe? Parece que faltou criatividade. Eu acho que vamos pensar um pouquinho mais, né? Tem isso também. Só que, uma pessoa também que não é muito... Como eu posso... eu não posso usar os termos dessa maneira, porque as novelas que ele faz dão muita audiência. Não à toa, a Dona do Pedaço está indo muito bem. Porém, em termos de riqueza de texto, digamos que não é assim uma grande qualidade do seu trabalho. Estamos falando de Valcir Carrasco. Valcir Carrasco, ele
Ele faz boas novelas que enriquecem assim a dramaturgia e tudo mais, crescem os olhos e tudo mais. Só que em outro lado do paraíso, por exemplo, né? O Valcir Carrasco, ele bebe muito nas fontes das séries de TV norte-americanas. Então, muitas das coisas que acontecem ali, eu que assisto bastante coisa, bastante coisa de fora, os meus colegas também, eles falam, nossa, essa trama é muito parecida com de tal série. A gente vai lá ver. Pimba, é isso mesmo. Fato. E aí, o Valcir, ele é uma pessoa meio misteriosa. Quando você pergunta pra ele, Valcir, em que você tá se inspirando, tal, pra fazer essa novela? Eu não falo jamais as minhas inspirações. E realmente ele não fala. Porque ele não gosta que as pessoas vão lá e comparem. Porque é quase uma reprodução da Ele vai querer contar de onde é que ele plagiou a história. Exato. Não dá pra falar plágio, mas assim, é uma inspiração. É uma inspiração. Não é um plágio porque não é escrito escarrado, mas digamos que tá bem parecido, né? O Outro Lado do Paraíso, que foi um novelão em termos de tamanho, né? Essa novela deu muita audiência, causou vários memes, né? O Retorno da Clara, por exemplo, é usado como meme até hoje, né? A Sofia Como é que era a Monge... frase mesmo? Vocês não imaginam o prazer de estar de volta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, né? Enfim, a Sofia também, que virou Sofia Mãos de Tesoura, né? A personagem da Marieta Severo, que matava todo mundo com uma tesoura aí, também virou meme, virou uma palhaçada. Só que muitas das coisas que aconteceram na novela não foram bem desenvolvidas, né? Tiveram personagens que foram muito bem, tiveram personagens que foram muito mal. E aí, uma das coisas que chamou muito a atenção, principalmente para nós, né? Eu me incluo dentro desse pacote, que estudamos a psicologia, a psicanálise e tudo mais, que vê uma pessoa, né? Que nem a Sofia, internada num hospício e ser tratada com choque elétrico, que é uma coisa assim que... Eu acho que não se faz mais hoje em dia, né? Então, isso é feito mediante muitos processos, muitos estudos, muitas análises, muitos exames. É o último do último recurso. É o último do último recurso. Porque assim, tanto que a comunidade de psicologia, né, o Conselho de Psicologia do Brasil ficou muito pé da vida com essa novela em diversos momentos, justamente para usar o eletrochoque, que é uma coisa que não se usa hoje mais nos lugares, chamar uma casa de auxílio, né, a pessoas com problemas mentais de hospício, que é um termo em desuso. Já tá. É um termo que coloca as pessoas num prejuízo, como posso... que estigmatiza, né? o preconceito em relação às pessoas que têm um déficit mental, né? E também essa questão do eletrochoque. E isso era muito popular, gente, lá na época de Freud, talvez. Né? Isso caiu em desuso há muito tempo. A gente pode jogar aí quase um século que caiu em desuso. Aí vem a novela e me bota isso, que é uma maneira de meio que reforçar um preconceito que existe em torno desses hospitais que tratam as pessoas que têm problemas de saúde mental, né? Quem está em casa, por exemplo, e tem um parente que de repente pode estar internado num desses ambientes, vai se incomodar de saber com a possibilidade da possibilidade dessa pessoa que está internada, da sua família, levar um eletrochoque. É uma desinformação. É uma desinformação. O Valcir Carrasco, ele é campeão em trazer algumas coisas do passado que já caíram em desuso, algumas coisas bem cafonas, que não cabem mais nos tempos de hoje, para as suas novelas. Devia fazer novela de época. Quando ele faz, vai muito bem. Lembra Dieta Mundo Bom? Novela das 6? Foi dele, foi muito bem, né? Enfim, só pra gente encerrar, uma coisa assim que eu falo bastante do Valcir Carrasco, né, que ele estigmatiza alguns preconceitos bobos, a atual novela que está em cartaz, A Dona do Pedaço, tem o personagem lá do Pedro Carvalho, que ele é um dos braços direitos da Juliana Paz, da Maria da Paz, lá na confecção de bolos da fábrica. E ele se apaixona pela personagem da Glamour Garcia, que é uma travesti na novela, né? E aí, ele vê a Glamour passando, né? Deixa eu até lembrar o nome dela agora. É Britney na novela, é Britney. E aí, no comecinho da novela, ele via passando e falava assim, nossa, essa mulher é demais, tal, não sei o quê. Todas as pessoas ao redor sabem que é um transexual, um travesti. Todas as pessoas ao redor, menos ele. E o que o Valcir Carrasco, qual que é a piada que está embutida nessa história? É um português que não sabe identificar o que é um homem ou o que é uma mulher. É péssimo, é de um mau tom, é de um mau tom que, olha, é triste, mas o que acontece? Dá audiência. Duas questões delicadas aí, na mesma situação, né?
Loucura! Adoro essas listas, gente. Adoro, porque elas são divertidas, né? São. E remete a gente ao tempo que a gente acompanhou essas novelas, né? Gostando ou não, passando Gostando ou raiva não, ou né, não, elas existiram. Embora tenha todos esses percalços, a Dona do Pedaço tá indo muito bem. Tem algumas é? coisas muito legais ali que me agradam. Ah, Tirando legal. essa, Mas quem sabe o desfecho vai ser bom, né? Tomara, Vamos tomara, torcer, tomara. né?